Bem-vindos ao curso Jaguar. Hoje vamos aprender sobre o Information Underline Schema no SQL. Vocês já devem ter visto este código em alguns conteúdos de SQL e de SQL Injection, ou mesmo nas nossas próprias aulas passadas. Na aula anterior do passo a passo de um SQL Injection, vimos o Information Underline Schema presente no código. É importante compreender o que é o Information Underline Schema para que realize ataques de SQL Injection. Então vamos aprender rapidão. O Information Underline Schema é um esquema padrão que armazena os metadados de um banco de dados. Caso você não saiba, os metadados são dados sobre os dados, ou seja, informações sobre a estrutura e o conteúdo do nosso alvo. Eles podem nos dizer quais são as tabelas, as colunas existentes, os tipos de dados que existem, que se encontram naquele banco de dados, as restrições que tem para administradores ou não, e muitas outras informações do banco de dados do alvo. Resumindo, o Information Underline Schema é um catálogo que fornece informações sobre todos os objetos de um banco de dados em um servidor MySQL. Um exemplo de consulta utilizando o Information Underline Schema seria o select table underline name from Information Underline Schema ponto tables where table underline schemas igual a users. Então essa consulta aí está selecionando uma tabela das tabelas do banco de dados que correspondem a users. Presta atenção. Selecionando o nome de uma tabela e não está especificando o nome dela. From Information Schema Tables. Então, ele está pegando os metadados do banco de dados das tabelas. Então, ele vai nos retornar todos os bancos, todas as tabelas do banco de dados que correspondem a users. Então, ele vai procurar as tabelas users. Então, um atacante pode usar o Information Underline Schema para descobrir informações sobre a estrutura inteira do banco de dados. E com todas as informações de todas as tabelas e de todas as possíveis colunas, pode usar para elaborar consultas SQL Injection com o propósito seu. Se você quiser um propósito com todas as tabelas do banco de dados para descobrir usuários, administradores, e-mails, números de telefone, com o Information Underline Schemas, você especificando ele, seja ponto coluna ou seja ele ponto tabela. Se você especificar um desses dois, coluna ou tabela, ele irá retornar os metadados com a estrutura inteira daquele banco de dados. Não inteira, mas todo o conteúdo dele. Não necessariamente o atacante precisa, então, saber o nome da tabela ou da coluna que você precisa. Então, você utiliza o Information Underline Schema e ele vai ter a estrutura daquele banco de dados inteira em suas mãos. Pessoal, aula bem rápida, só para explicar o Information Underline Schema, para quando ele aparecer em nossas aulas, vocês saberem o que é. A aula de 5 minutinhos rápida, 4 minutos e meio. Então, o Information Underline Schema é uma estrutura do banco de dados. Existe duas opções, existe mais opções, mas vamos ver a ponto colunas e a ponto tabelas. Na próxima aula veremos no JShop e iremos usar o Information Underline Schema na outra aula sem ser do JShop, por isso que já fique ligado. Então, até a próxima.